Olá amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos plantar aqui, gente, cebolinha. Eu tirei essas mudas aqui da minha aquaponia, tá? Eu já mostrei para vocês, né, como é que estão as minhas cebolinhas lá na aquaponia. Fiz um replantio lá também, né? Eu coloquei, adicionei quelato de ferro, né? Mostrei para vocês também nos shorts lá. Por isso que é sempre importante vocês, né, estarem assistindo os shorts, que eu sempre mostro lá, mostro a atualização, né? Depois que eu faço plantio, como é que a planta está se desenvolvendo, tá bom? E eu retirei algumas mudas de lá, porque eu vou colocar nessa jardineira, vou fazer o cultivo da cebolinha aqui, nessa pequena jardineira aqui, tá bom? Essa terra vocês estão vendo que ela está meio cinzenta, mas isso aqui é calcário, tá bom? Calcário dolomítico. Coloquei um pouco, né, com a mão assim, joguei e vim misturando essa terra, tá bom? Essa terra aqui também tem esterco curtido, esterco de galinha, né? Eu sempre falo para vocês aí, né, eu tenho criação de galinha aqui no quintal de casa, né, tenho lá no sítio. Então eu utilizo muito o esterco delas, o esterco curtido delas, para as minhas plantas, e as minhas plantas têm gostado bastante aqui desse esterco, tá? Então eu estou utilizando mais esse esterco de galinha. Eu utilizo também esterco de gado também, né? De boi e vaca, tá? Quem não tiver de galinha, pode estar adicionando aí de boi e vaca. O de galinha, ele é mais forte, então tem que adicionar menos, tá bem? Então aqui, galerinha, eu tirei do meu sistema, né? Podem ver que ela tá um pouco sequinha aqui, ó. Eu tirei, cortei as raízes, tá? E cortei também as folhas, tá bom? Para estimular a brotação, tanto das folhas e tanto das raízes, tá? Se você deixar que a raiz grande, a raiz que está na água não está acostumada com a terra, então não adianta, tá? Tem que cortar as raízes sim, e as folhas também, tá bom? Dica aqui, ó, para vocês não perderem mais as suas cebolinhas, porque na maioria das vezes a pessoa, né, vai replantar, já cortou a raiz, já cortou a folha e já enterra na terra. Não, a cebolinha ela é sensível à bactéria de solo, tá bom? As bactérias aí podem decompor a sua muda de cebolinha. Então por isso que na maioria das vezes vocês perdem as suas mudas. Então não façam isso. Cortou, mesmo que não seja da aquaponia, pode tirar, né? Você ganhou ali dos seus amigos, dos seus colegas, familiares. Vai replantar, vai separando uma da outra, corta as raízes, corta as folhas e deixa de 3 a 5 dias secar. Deixa num canto ali, ó, que tem a sombra, deixa no cantinho lá secando, de 3 a 5 dias, e depois pode fazer o replantio. Suas mudas não vão morrer, tá bom? As mudas que tiver mais fracas, aí elas vão secar. Que tiver ruinzinha vão secar. Mas as demais que tiver boa para replantio, elas vão ficar igual essas minhas aqui, ó. Tá bom? Certeza, pode fazer que dá certo. Tá bem? Então aqui, ó, essa jardineira minha aqui tem mais ou menos 60 centímetros, tá? Por mais ou menos uns 17 de largura. E a profundidade dela tem mais ou menos uns 18 a 20. Tá bom? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Com a própria muda aqui, com o dedo, a gente fura assim, ó. Coloca a mudinha, depois vem e enterra. Pode enterrar, pode colocar de terra até que assim, ó. Não tem problema, tá? Vocês não vão perder suas mudas, tá bom? E aí mais ou menos uns 3 a 4 dedos, até 5 dedos, pode colocar uma distância de uma muda para outra, tá bom? Aqui eu vou colocar 5, ó. Eu vou deixá-los mais longe. Mas se eu tivesse mais muda aqui, eu tenho umas 7 mudas mais ou menos. 7 mudas. Se eu tivesse mais, eu colocaria cada 3, tá bom? Colocaria uma muda dessa, tá? Então eu vou colocar 5 aqui, ó. E vou replantar ela aqui, ó. Aqui, ó.
bem simples de fazer. Quando vocês pegam as manhas, rapidinho vocês fazem, tá? Aqui, ó. Eu vou deixar uma aqui. Aí depois eu coloco mais uma outra aqui. Beleza, galerinha? Aqui, ó. Isso aqui com pouco tempo, ó, ela começa a engrossar, soltar folhas, crescer as raízes e logo, logo, em seguida já tem novas mudas ao redor dela aqui, ó, formando aquela toceira. Beleza? Aí, aqui agora é só fazer a rega. Encharca bem o solo, pode molhar bem, pode ser que ela caia assim, é só depois acertar ela, tá bom? Aqui você pode apertar em volta dela aqui, ó. Pode encharcar, porque muitas das vezes quando vocês vão plantar, a parte de cima fica molhada e a parte de baixo não. E isso aí pode queimar a raiz da sua planta. Ou então o meio ali não ficou totalmente molhado. Então forma tipo uma bolha ali de oxigênio. E essa bolha queima as raízes das suas plantas. Tá? Então aqui, ó, encharca bem, deixa descer bastante água, tá bom? E nas próximas regas mantém aqui úmido, tá? Cebolinha gosta de bastante água. Cebolinha não mela com água, tá bom? No entanto, eu já mostrei para vocês, né? As minhas cebolinhas na aquaponia. Minha cebolinha fica lá 24 horas na água, tá bom? E nenhuma morreu por causa disso, tá? Então, ó, pode molhar bem. Se quiser molhar o dia inteiro, pode molhar o dia inteiro. Isso aí não vai matar a sua cebolinha, tá? Não vai deixar ela... Não vai deixar elas apodrecer nem nada não. Beleza? Tem que deixar o solo, né, bem drenado aí. Fazer um sistema de drenagem aí para não ficar acumulado água aqui. Molhou, a água tem que ir embora. Beleza? Então fica a dica aí para vocês, tá? E depois eu vou trazer para vocês aqui a atualização dessa aqui também, plantada nessa jardineira, né? E vou mostrar como é que ela vai ficando aí depois, né, de alguns dias, que esse aqui brota rápido, começa a formar raiz aqui rapidinho, tá? E para formar mudas demora um pouquinho, mas logo logo enche de muda aqui, tá bom? Bom, depois eu vou mostrar para vocês como estão as minhas cebolinhas lá embaixo. No final desse vídeo aqui, eu fiz o replantio das outras, do mesmo jeito que eu tô fazendo essa aqui, tá? Eu fiz das outras, aí eu vou mostrar para vocês lá embaixo, lá no meu quintal, como é que estão o desenvolvimento das minhas cebolinhas, tá bom? Tem pouco tempo que eu fiz o replantio também, beleza? É isso aí, galerinha. Curte e compartilha. Segue a gente para mais vídeos aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.